Pós-graduação URI Erechim. Viva aqui seu novo mundo. Presencial ou 100% EAD. Inscrições abertas. uricer.edu.br/pós. Pós-graduação URI. O conhecimento muda a sua vida. Olá, amigos, estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária e hoje o programa vai falar sobre uma alternativa encontrada pela universidade e que tem como meta transformar o aluno em agente da sua própria formação. É por meio da disciplina denominada como Projeto Integrador, que vem sendo ministrada em todos os cursos da graduação da universidade. Entre eles está o curso de farmácia. Por isso, estamos recebendo no programa de hoje a professora Elissara Jeffenteller, responsável por essa disciplina, que veio acompanhada das acadêmicas Regina Prando e Marina Gambetta, que estão representando todos os demais acadêmicos participantes desta iniciativa. Bem-vindas, então, ao nosso espaço aqui do Expressão Universitária. Professora Elissara, que trata realmente o projeto integrador, que é uma iniciativa inovadora do curso de farmácia e da universidade. Bom, então, Ademar, obrigada pelo espaço, para a gente poder estar aqui falando um pouquinho do trabalho que a gente tem desenvolvido dentro do curso de farmácia. Esse projeto, essa disciplina, o projeto integrador, como você bem falou, ele tem sido desenvolvido em muitos dos cursos da nossa universidade. E dentro do curso de farmácia é a primeira vez que ele está acontecendo, com a turma 2020 do 6º semestre. E ele tem como objetivo principal integrar o aluno com todos os conhecimentos que eles tiveram até o momento em que a disciplina está acontecendo. Então, como eles são do 6º semestre, envolve conhecimento do 1º ao 5º semestre. E um dos principais objetivos da disciplina é integrar o aluno não apenas com a questão de ensino e pesquisa, mas também com a extensão. Isso envolvendo a comunidade. Então, a proposta inicial do projeto é que os alunos pudessem estar trabalhando com o conhecimento que eles adquiriram, mas que eles pudessem repassar esse conhecimento para a sociedade. Então, isso serve como a questão da extensão. Então, a gente chegou para eles e explicamos o projeto e dissemos, a gente comentou, eu digo eu, né, e mais o meu colega, o professor Luiz Carlos Chicota, que somos responsáveis pela disciplina, a gente chegou e propôs para eles, a gente quer que vocês prestem informação para a sociedade. E aí eles vieram e começaram a pensar o que eles poderiam trabalhar em relação a isso. Bom, vamos passar a palavra para elas aqui, então. Como é que foi enfrentar esse desafio? Foi uma experiência muito boa quanto aluna e também para o nosso futuro, né? Futuras farmacêuticas. Eu achei muito interessante esse projeto que, claro, os grupos foram feitos, vamos dizer assim, sortearam os alunos, porque a gente tinha sempre o costume de trabalhar com as mesmas pessoas. Então, além de ter uma experiência para o nosso futuro profissional, a gente também pôde ter um contato maior com os nossos próprios colegas que a gente não tinha tanta afinidade. Então, acho que foi muito interessante nesses dois aspectos, quanto profissional e também quanto aluna. E o que vocês pensaram, então, de colocar essas informações para a comunidade? De que forma? O nosso objetivo desde o início da escolha também do curso que a gente ia fazer, do nosso profissional, é sempre cuidar bem das pessoas, né? Prezar pelo bem-estar, prezar pela saúde das pessoas. E então, o projeto integrador não fugiu disso. A gente pesquisou, a gente foi atrás, todas as revisões literárias possíveis, artigos, livros, a gente pesquisou tudo isso para chegar na frente das pessoas e dar informação concreta e certa, para talvez melhorar o dia a dia de uma pessoa que sente dor, ou talvez alertar um jovem, né, como a gente já falou, de anabolizante, de energéticos, alertar a população, né? Fazer o bem, espalhar a informação para, no final, fazer o bem para as pessoas. Normalmente, os alunos eles têm afinidades, né? E eles se escolhem por afinidades. Então, são todos aqueles, o meu grupo é sempre o mesmo. E o que a gente chegou e falou? Dessa vez vai ser diferente, né?
E por que a gente pensou isso? Como a questão da prestação da informação, ela estaria baseada em desenvolvimento de podcasts, a gente pensou que cada aluno tem habilidades diferentes. Então, nós gostaríamos de separar eles conforme habilidades, né? Então, dentro de cada grupo tem alguém que gosta de se comunicar, alguém que tem um perfil mais para pesquisa, para se envolver. Então, a gente pensou nessas características, cada grupo tinha que ter perfis diferentes, né? Então, por isso que eles conseguiram se conhecer mais nesse projeto, em função de que eles estavam sempre, era sempre os mesmos grupos, os mesmos colegas. No começo, a gente pode dizer que houve, assim, um certo... eles aceitaram, mas todo mundo começou a pensar, será que isso vai dar certo? E no final, acho que foi muito interessante, porque além de dar certo, eles também se conheceram. Isso foi uma proposta. O nome da matéria, né? Projeto Integrador. Integramos em tudo. Integramos as disciplinas, integramos os colegas, os assuntos, enfim. Foi bem bacana, foi bem enriquecedor. O resultado do trabalho sempre é mais produtivo, mais positivo, né? Com certeza, com certeza. E quais foram os assuntos, então, que vocês desenvolveram depois de pensar, acho que um bom tempo, né? A gente trabalhou 5 assuntos. Na verdade, cada grupo foi destinado para um tema de sua preferência. Então, a gente teve desde o consumo excessivo de bebidas energéticas, falamos sobre o uso do omeprazol, sobre o uso de anabolizantes, sobre o uso da coenzima Q10, que foi o tema da minha colega, e também sobre os medicamentos, o descarte correto desses medicamentos. E quem desenvolveu o quê? De vocês duas, por exemplo? A minha pesquisa foi sobre a suplementação de coenzima Q10 para pacientes que fazem uso de estatinas. Claro que você vai ter que traduzir tudo isso. As estatinas, elas representam um grupo para tratamento de colesterol. Então, a gente tem um amplo Me interessa consumo. particularmente. Um amplo consumo desses medicamentos, tanto porque eles estão na lista da Rename, né, que são os medicamentos relacionados, que são distribuídos pela Farmácia Popular, que é um programa de medicamentos que é distribuído gratuitamente, e pelas UBSs, né? Então, a gente tem uma grande população que faz uso. Além de todos os benefícios que essas estatinas têm, elas também causam algumas reações adversas. Isso é comprovado. E a que a gente mais chama a atenção, ela tem um nome meio difícil, que é a rabdomiólise, né? Que é dor muscular. Dor muscular no corpo todo. E é comprovado que essas dores musculares, essa doença, ela pode ser tratada e amenizada com o uso dessa coenzima Q10, né? Que é uma suplementação que não é tarjada, é facilmente encontrada nas farmácias e traz um benefício assim, comprovado. Todos os anos tem um grupo que faz uma pesquisa, faz desde 2015, se não me falha a memória, que anualmente é feita essa pesquisa, né, com pessoas que fazem uso dessa medicação para colesterol e é feita uma tabela de dor, né? Quanto você tem de dor antes de suplementar com a enzima Q10 e quanto você tem de dor depois da suplementação. Então, é comprovado que essa coenzima ela é boa para o organismo, ela é boa para essas dores. E então, você pense, quantas pessoas são beneficiadas, né, com o uso de uma coenzima para diminuir uma coisa que afeta o dia a dia, né? E tem muita gente que usa isso. Muita gente. É 40% da população mundial, brasileira, que faz uso dessas estatinas, porque o colesterol é bem presente na sociedade. Às vezes significar um perigo iminente para o nosso organismo. Exatamente. E daí, que mais vocês discutiram, que mais vocês elaboraram? E como é que vocês chegaram a essa ferramenta de chegar à comunidade, então? O meu grupo foi responsável sobre o consumo excessivo de bebidas energéticas. Então, a gente tratou desde as quantidades até analisar as embalagens, né, dessas bebidas, que inclusive muitas que estão nos nossos mercados, no nosso dia a dia, no nosso comércio, e tem alguns dados, algumas informações fora da legislação brasileira. E a gente trabalhou levando para a comunidade através desses podcasts, fez a pesquisa, teve um referencial teórico ali, mas a gente levou para a comunidade em forma de vídeos, em forma de podcast, que é
que a juventude, principalmente hoje, está muito ligada. É algo muito tecnológico e está aí sendo muito utilizado. Com bebidas alcoólicas e aí geram... Isso é um grande problema na nossa sociedade. Aparentemente pode gerar até um bem-estar momentâneo. Exatamente. Mas não é bem assim. Não As é bem consequências virão mais tarde. O maior problema das bebidas energéticas é o consumo abusivo, né? A gente costuma dizer que, ontem até comentei sobre isso, tudo na vida é um equilíbrio. Então, a gente não quer dizer que não é para ser utilizado ou que a bebida energética em si traga um risco. O problema é a quantidade, o abuso em que ela é utilizada. Os jovens hoje, está muito presente na vida dos jovens as bebidas energéticas. De noite, na vida noturna, misturada com álcool, e também muitos utilizam, não só jovens, mas aí a população como um todo que costuma utilizar, já para se sentir, né, melhor, com cansaço, para poder, né, vivenciar a correria do dia a dia. E o que a gente tem que pensar? Que é uma bebida energética e que dentro ela contém algumas substâncias que, em grande quantidade, podem trazer excesso. Danos, né? Por exemplo, a cafeína. Né? A cafeína, o que a Organização Mundial da Saúde, o que a gente encontra na literatura, é que diariamente pode ser consumido até 400 miligramas por dia de cafeína, sem que se tenha algum prejuízo. Acima disso... Quantas xícaras? Então, depende do quanto o café, né, do café. Mas o que a gente sabe que uma xícara de café, uns 150, 200 ml, pode conter ali em torno de 80 a 100 miligramas de cafeína. Então, se a gente diluir isso no nosso dia a dia, 4, 5 xícaras de café. Pensando que alguém, Felizmente estou fora. Então. Não uma térmica de café. Não uma térmica de café, né? Tem gente que consome uma térmica por dia. Exatamente, tem gente que utiliza. Mas a gente tem que pensar que não é só o café que tem a cafeína, não é só o chimarrão, mas na bebida energética. Então, são várias, né, substâncias que podem ser adicionadas num dia e que contém essa substância. Então, quando a gente vê, pode ser que esteja passando ou esteja ali no limite do quanto é possível para não ter um dano, né? A pessoa começa o dia tomando café, depois passa a tarde tomando chimarrão e à noite toma o energético. Daí imagina o nível de cafeína que você consumiu o dia todo. E nós somos jovens, né? A gente sabe que numa festa ou num bar ou em algum ambiente, os jovens acabam utilizando muito mais do que uma lata, né? Então, acaba que ultrapassa esse valor aí estimado de cafeína por dia. Bom, mas o que mais vocês desenvolveram? Foram 5, não sei se já falaram dos 5 aspectos. Eu sei que vocês também falam sobre descarte de medicamentos, é isso? Uhum. Sim, tem um grupo sim, que trabalhou sobre esse tema. E isso é outra questão. É bem plausível para a sociedade, né? Porque o descarte, por mais que não tenha mistério no descarte de medicamentos, que o descarte de medicamentos ele tem que ser feito em uma farmácia ou um posto de saúde, em algum lugar que tenha o descarte apropriado, que depois é coletado por uma empresa específica para coletar, não é qualquer caminhão, qualquer empresa que faz esse descarte. Então, muitas pessoas, por mais que não pareça, mas muitas pessoas ainda acham que vou abrir esse blister e vou jogar no lixo comum, ou vou jogar dentro de água corrente, do vaso, por exemplo, vaso sanitário, ou vou diluir nessa água e vou jogar pelo ralo. Por causa disso, por causa desse descarte incorreto, hoje a gente tem muitas doenças que não podem mais ser tratadas com antibióticos convencionais, porque a pessoa, através da água, já faz o consumo, né, uma ligação cruzada, no caso, né, desse medicamento, através da água, né, então... Tem gente que aprendeu bem já, em 6 semestres. É verdade, em 6 semestres, tem bastante conhecimento já. Mas é uma realidade que a gente tem que nem todo mundo sabe que o medicamento, ele não é um lixo comum, né, não vai para o lixo comum. Qualquer farmácia você pode depositar tem algumas farmácias que têm pontos de coleta. Pontos de coleta, né? Então, é importante procurar um estabelecimento que tenha o ponto de coleta e deixa lá, né, esse medicamento que não vai mais utilizar ou que já está vencido. E isso todos nós temos em casa. Né? Alguém que comprou um medicamento, que sobrou, né, tratamento ou que venceu.
Então, pode procurar os pontos de coleta, deixar nesses locais e esse local vai dar o destino adequado. O que se entende por medicamentos? Bom, medicamentos são substâncias que contêm princípios ativos que apresentam efeito terapêutico. O que seria, por exemplo, vamos dizer, dipirona, dando um exemplo, Sim. que é um medicamento que todo mundo conhece, né? Então, a dipirona, um medicamento seria um comprimido de dipirona e ali contém o princípio ativo dipirona que existe um efeito terapêutico comprovado na literatura. E todo princípio ativo, ele é uma substância química, né? Podemos dizer que a diferença entre ser tóxico ou não está na sua dose, né? Então, a dipirona ele tem efeitos benéficos. Estou dando aqui o exemplo da dipirona, poderia ser qualquer medicamento. Mas todo medicamento ele vai conter um princípio ativo que é uma substância química. Por isso que tem um prazo de vencimento. Todo medicamento E ele a partir tem um prazo. do vencimento ele já não pode mais ser utilizado Porque, por ser uma substância química, ela pode ir perdendo a sua qualidade, pode ir degradando e se transformando. Exatamente, se transformando numa substância tóxica, né? Porque ele vai degradando conforme o tempo vai passando. Então, provavelmente, todas as farmácias, ou a grande parte das farmácias, estão equipadas para receber, estão qualificadas para receber esse tipo de medicamentos. Eu pergunto, cremes e outros produtos pós-barba, essas coisas todas, vencidas também são descartadas dessa forma ou já não necessitam esses cuidados? O que não for medicamento, né? Então, por exemplo, um pós-barba, ele já está dentro de um cosmético, digamos assim. Então, esse não é necessário. Mas o que é medicamento, que for considerado medicamento, que aí tem um registro na Anvisa como medicamento, esse sim. Esse sim tem que ser descartado na farmácia. Por um exemplo, tem muitos cremes para tratamento de acne, por um exemplo. Vou te dar o exemplo de tratamento de acne. Que podem ser mascarados como algo cotidiano, cosmético, vai para o lixo. Mas dentro dele consta princípios ativos. A maioria deles, porque a acne é tratada com princípios ativos. Então, tem cremes, tem grupos de cremes que não têm esse problema, mas tem grupos de cremes que têm o problema de ter que ser descartado corretamente. Na dúvida, pode chegar até o local e mostrar, né? Isso eu preciso descartar aqui ou eu posso descartar no lixo comum? Né? Então, com certeza o farmacêutico vai ter todas as respostas que ele precisa. Estamos falando de cremes e muitas pessoas são alérgicas até ao próprio creme ou outros produtos dermatológicos, mas também, se após o vencimento for consumido, for aplicado, pode dar alguma reação. Sim. Nem todos têm o mesmo tipo de pele, essas coisas todas. E a gente conhece muitas pessoas que são alérgicas e que não podem fazer, não podem utilizar determinados tipos de cremes. Exatamente. Então, o farmacêutico, no caso vocês, daqui a uns dias, né, estão habilitadas a fornecer, dar a orientação correta. O que mais que nós podíamos abordar a respeito desse excelente trabalho que vocês desenvolveram? Isso está concluído ou ainda precisa de mais algum acabamento antes de ser divulgado? Não, ele já está concluído, tudo certinho, tudo pronto. Agora é só a publicação mesmo nas páginas da URI, principalmente na página de farmácia, que é onde as pessoas vão conseguir acessar esses podcasts e esses vídeos e ter contato com esse material e com esse conhecimento todo repassado para a população. Professora, daqui a uns dias, então, eu acredito que esse material já vai estar disponível. Isso. São 5 podcasts. Cada um deles entre 15 e 20 minutos, não passa disso, né? E é importante dizer que houve todo um envolvimento dos alunos e de outros profissionais também, porque os alunos se empenharam em trazer profissionais que pudessem estar junto com eles num bate-papo no podcast. Então, tem um deles que nós temos uma médica endocrinologista que está falando junto com os colegas. Outros a gente tem uma profissional farmacêutica conversando. E em outros podcasts, o envolvimento com o professor, né, que está junto com os alunos conversando. É um bate-papo, é algo para ser de fácil entendimento
e que é para prestar informação para a população. Esse foi o principal objetivo e foi um projeto inovador para a gente, todo mundo inexperiente, tanto alunos quanto professores, mas a gente ficou muito orgulhosos assim, do que foi feito. Vocês repararam que no programa de hoje a gente já adiantou algumas informações que estarão disponíveis. Então, mas fiquem atentos aí, porque a qualquer momento as ferramentas digitais serão disparadas aí para que vocês tenham conhecimento a respeito desses programas que estarão disponíveis na página da universidade e especificamente no curso de farmácia. Professora, antes da gente concluir, acredito que este assunto a gente já meio que deu uma concluída, não sei se vocês querem dar mais alguma pincelada, senão eu queria questionar mais algumas coisas a respeito. Antes, temos ainda 5 minutinhos aí. O projeto integrador, eu só queria finalizar dizendo que a gente teve um amparo muito grande dos nossos professores também, o que foi bem crucial para a gente conseguir finalizar e trazer um produto final bom. A gente não pode esquecer de falar que tanto a professora Elissara quanto o professor Luiz não mediram esforços para trazer uma sala adequada para a gente gravar o podcast, para nos explicar como é que tinha que fazer, para conferir o nosso trabalho, a nossa revisão literária, para ver se realmente o que a gente tinha colocado lá era uma coisa correta, se a informação estava correta. Então foi crucial. Nós temos, graças a Deus, nós temos um corpo docente dentro do nosso curso que vai nos fazer sair de lá profissionais com certeza muito bem formados. A gente agradece a eles, mas também aos outros professores do curso de farmácia, porque em todo momento que a gente tivesse dúvidas sobre o nosso tema ou qualquer necessidade de informação, eles estavam dispostos a ajudar, mesmo não sendo os responsáveis pelo projeto integrador. Tá aí, professora. Esse é o resultado do trabalho de vocês. E eu tenho ouvido alguns depoimentos de professores que nas conclusões de curso, nas formaturas, tem destacado justamente essa formação, porque o curso de farmácia, assim como outros cursos, colocam no ar, né, no mercado, profissionais que fazem a diferença por aí afora. E o próprio curso de farmácia tem vários exemplos disso. Acredito que está saindo uma nova safra muito qualificada que pode atuar no mercado daqui para frente. Né, professor? Então, para as suas conclusões finais, eu acredito que gostaria de um comentário seu a respeito do mercado de trabalho do curso de farmácia. Acredito que uma fala sua nesse momento vai até incentivar outros alunos que possam ter interesse a vir a frequentar o curso de farmácia. Embora a gente tenha feito o vestibular agora no domingo que passou, mas queremos esclarecer que nos próximos dias começa a campanha do vestibular segunda edição, onde certamente ainda terão algumas vagas do curso de farmácia. Uhum. Então, o profissional farmacêutico é um profissional que está muito inserido nos serviços de saúde, em todos os serviços de saúde, né? Então, a gente sempre fala que a nossa profissão, ela é uma profissão que não está exclusivamente em um único local, ali na farmácia, onde muitos, né, imaginam que ser o farmacêutico é estar no estabelecimento de farmácia. A gente ali também é importante. Ali também é importante, mas não é só ali onde a gente está inserido. Então, nós temos mais de 70 áreas de atuação como farmacêutico. E, infelizmente, né, está faltando farmacêutico no mercado. Por quê? Porque os serviços estão crescendo e as necessidades em relação à profissão, elas estão existindo. Então, diariamente, a gente recebe ligações no curso de farmácia solicitando profissionais. Então, é uma profissão assim, que está em extensão, né, está em crescimento e que é muito importante para a população. Acho que só esse trabalho que a gente mostra aqui de prestar uma informação, a gente já vê o quanto é importante. E a partir da turma 2023, nós teremos 4 projetos de integradores. Então, cada projeto terão temas diferentes e que os alunos vão estar crescendo durante a profissão em temas diferentes. Inclusive na questão de empreendedorismo, né, inovação e tecnologia. Então, a partir desse ano,
todos os anos nós teremos projetos integradores e novos temas, novos tipos de projetos, construções diferentes, não quer dizer que sempre vão ser em formatos de podcasts. Isso tudo vai vir, né, o que a gente vai trabalhando, porque vai ser construído junto com os alunos. Então, é um crescimento. Perfeito. Quero aqui agradecer à professora Elissara, as acadêmicas Regina e Marina também, que estiveram conosco nesse espaço. Isso é mais uma prova do nível e da importância que se dá na formação profissional dentro da nossa universidade. Então, se você conhece alguém que deseja buscar a sua qualificação, a sua formação profissional dentro de uma das 24 áreas que estão sendo oferecidas nesse momento pela universidade, por favor, entre em contato conosco, que certamente a formação será adequada para atingir o sucesso profissional e pessoal, que é isso que todos, a juventude principalmente, busca, é como nós buscamos, eu busquei, a senhora também buscou, enquanto acadêmicos. Ok? Um abraço então de novo a vocês, obrigado pela atenção e a você em casa que semanalmente nos prestigia aqui no Expressão Universitária. Nosso carinho, nosso abraço, até a semana que vem. Pós-graduação URI Erechim. Viva aqui seu novo mundo. Presencial ou 100% EAD. Inscrições abertas. uricer.edu.br/pós. Pós-graduação URI. O conhecimento muda a sua vida. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas.